Pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Campos, estamos com mais um episódio trazendo aqui um pouco para vocês técnicas de escrita juntamente com word building e diversos outros fatores interessantes para a gente trabalhar e deixar um pouco mais aprofundado as suas construções, as suas ideias, as suas escritas e de forma geral o seu mundo fantástico. E hoje eu estou com um episódio diferente onde irei falar um pouco sobre a técnica do Sherlock Watson, ou no caso a técnica do especialista, onde você coloca um especialista dentro da sua história como um objetivo de dar aquela mascarada no infodump, porque às vezes você precisa trazer uma informação muito específica, muito direta, muito importante e não tem tanto tempo para trabalhar um show don't tell. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que Mushishi, um mangá muito legal, que eu estou apaixonado, eu estou até aqui, depois vou mostrar para vocês, que mostra um pouco sobre a história do Gink, que é um cara, um especialista dentro do mundo, do universo de Mushishi, e ele vai explicando e vai fazendo, e enquanto isso você vai sentindo a história e a trama sem atrapalhar nem um pouco esses infodumps que são trazidos. Mas antes da gente falar um pouco sobre a técnica em si, eu vou mostrar um pouquinho o mangá para vocês. Então, pessoal, eu estou aqui para vocês Mushishi Volume 1 da Yuki Urishibara. Esse aqui é um mangá que eu gosto bastante aqui da Neopop, ele é um mangá bem robusto, no caso vocês percebem aqui pelo tamanho dele. No caso aqui eles são 3 volumes totais, porque o mangá de uma forma geral ele tinha menos histórias por volume, e agora vocês podem ver que tem história aqui pra caramba, então estão 3 volumes. Eu acho bem legal porque você percebe tanto o formato aqui da capa, onde você vê toda a ambientação, você vê aqui a qualidade da obra como um todo. E o legal que você vê é que temos aqui, ó. Gink é um Mushishi especialista em mushis, organismos sobrenaturais que podem parasitar humanos e que poucas pessoas conseguem enxergar. Consciente de seu dom, ele vagueia pela vila em vila procurando casos que tragam alívio e cura. E aqui você percebe tanto algumas referências que aparecem tanto nas histórias quanto na própria conformação. Então, assim, é legal porque é uma história que tem um traço bem bonito, de uma forma geral, um traço simples, porém é uma história cheia de elementos, é uma história cheia de reflexões e são arcos bem bonitos, apesar de ter algumas coisas que parecem ser um pouco fora do tradicional de um shonen, porque realmente não é um shonen. Ele tem aqui uma classificação etária aqui de 14, não tem muitas cenas de violências ou coisa assim, é muito mais um nível mais reflexivo. E você percebe que sim, tem algumas páginas que são coloridas, ou a primeira página da história, ou a última página da história. Então fica aí a reflexão. Se você gostou da proposta, vai atrás, porque esse mangá aqui, ele é realmente muito bom. Então, pessoal, como eu mostrei para vocês, aqui eu estou com o Mushishi, no caso, volume 1. Atualmente eu tenho 2 volumes. Eu tenho aqui o segundo volume, que eu estou muito apaixonado aqui pela editora New Pop. Espero logo adquirir o volume 3, mas por ser um volume muito grande mesmo, ele tem diversas histórias num capítulo apenas. Então, no caso, a gente vai meio que comprando uns pouquinhos mais aqui. Parabéns para a New Pop ter escolhido aí um mangá assim maravilhoso. Então, no caso, eu vou mostrar para vocês dentro da primeira história como que o mangaka traz aqui, no caso, a forma de se mostrar um pouco a técnica mais focada, sem trazer assim a quebra das expectativas ou a quebra da fluidez dentro da proposta de autoridade, juntamente com esse especialista que vai utilizando um caso, um Sherlock e um Watson, onde nós somos o Watson, estamos aprendendo junto com os personagens, e juntamente a história, junto com o narrador e o especialista, vai explicando as situações e deixando a história muito mais compreensiva. E, pessoal, a gente vai começar falando um pouquinho sobre essa história, onde foi traduzida como o Trono Verde, ou no caso, no original, eu não sei dizer, mas na parte em inglês eles colocaram como Gathering Ring, e basicamente é a história de um menino onde ele tem a capacidade de pintar as coisas com a sua mão esquerda, e com isso cria-se vida. E com isso a galera começou a chamá-lo de Mão de Deus.
E no caso ele vai, o que acontece, onde a avó dele falou que ele não podia mais fazer esse tipo de coisa, porque né, não podia misturar as coisas, e babá. E depois de um tempo, a avó dele morreu, já com a idade, e assim ele vive sozinho dentro da cabana onde ele vivia com a avó, porém, por estar num universo de Mushis, no caso que são criaturas que estão muito próximas à vida, à origem, à fonte da vida, e com isso ele consegue viver junto com essas criaturas e ele não sabia que, na verdade, quando a avó dele era jovem, ela se misturou com os Mushis, fazendo com que houvesse uma separação astral, onde a sua forma mais material voltou à vila e envelheceu e tornou-se a avó dele agora, e a sua versão mais nova ficou num meio termo entre o que é ser um Mushi e o que é ser um humano. E no caso, você percebe que aqui a gente já tem um começo de uma explicação, onde ele começa a explicar mais ou menos o que seria o Mushi, né? Então, por algumas razões, tudo isso, todas essas coisas são Mushis. Aí o menino pergunta, o que são Mushis? Aí ele começa a explicar mais ou menos que dentro da explicação dele, onde a vida corresponde às 5 partes, onde nós temos os animais, nós temos as plantas, a gente tem os Mushis. E nada mais é do que essa essência de vida como uma forma geral, dentro das capacidades e dentro das formações de uma forma geral. E o interessante disso é que, ao mesmo tempo que ele vai explicando as coisas, vão meio que narrando de uma certa forma que vai justificando a presença dele. Tanto que ele fala que, então, o ser humano está aqui na ponta do dedo médio ao longe do coração. E quando ele fala isso ao longe do coração, ele vai explicando e vai encaminhando a história até, vai mostrando a situação. E o legal disso é que, da mesma forma que ele vai explicando aos poucos e vai mostrando a justificativa dentro da história, apesar de ser um infodump, tem um pouco do show don't tell, porque além da explicação dele mais direta, existe a parte visual, essa é a vantagem de ser um quadrinho, ou no caso uma animação, ou um filme, essa parte visual, e você consegue entender essa situação vendo que uma explicação dessas não apenas tem o objetivo de explicar para a gente a ambientação do universo, mas também ajuda a explicar diversos outros pequenos detalhes mais relacionados ao sistema mágico envolvido. E não apenas ao sistema mágico, mas sim à biologia dos Mushis. Porque considerando que eles são seres vivos, ele até fala, a palma da mão não seriam os humanos vivos menores. E nesses os vasos sanguíneos se juntam ao pulso. As bactérias e os micro-organismos estão lá, chegando cada vez para um ponto mais distante de ser um vegetal. Então você percebe que nisso a própria conformação da explicação mostra o quão natural, o quão biológico, o quão simplesmente tudo faz parte de uma conexão mais frontal, uma conexão mais interna, uma conexão mais pontual. E o legal disso é que quando você percebe essa relação, você entende que a explicação dele vai muito mais do que simplesmente o que está escrito no papel. Tanto que você percebe que ele vai ao ponto e durante a explicação vai tendo todos os padrões de cores, mostrado aqui, por exemplo, com esse preto, trazendo também essa referência direta da própria personalidade do Ginty, que vai explicando aos pouquinhos não apenas o que está nas entrelinhas, mas também mais profundamente. Ele explica o que está acontecendo, ele explica o que é tudo nessa parte dessa surface, ou seja, essa mais superior, vai explicando um pouco mais da essência e a própria conformação dos desenhos mostram essa relação muito mais profunda do personagem com eles. Tanto que ele continua. Mas ainda tem um longo caminho pela frente, percorrendo o braço, passando pelo ombro, e mais ou menos aqui onde eles estão. E são chamados eles os Mushis, também conhecido como os seres verdes. Então o legal disso é que você percebe que a relação direta que existe nessa conexão com a explicação vai mostrando o quão místico o negócio é sem explicar profundamente. São criaturas místicas que correspondem à energia. Não, ele mostra de uma maneira muito simples, onde a própria criança tem como um elemento mais direto, e assim você tem todos os fatores que explicam mais profundamente e as entrelinhas. Tanto que fala, ele continua.
Alguns pareciam transformados como fantasmas, outros podem atravessar paredes, enquanto as pessoas acham que viram fantasmas, na maioria são Mushis, até porque um deles possui a forma humana. E o interessante é que, da mesma forma que ele vai explicando as coisas, ele vai gerando também um foreshadowing no meio das explicações. Porque a gente percebe no meio pro final da história que alguns Mushis, no caso o Mushi que está envolvendo nessa história, é um Mushi com formato humano. Onde a avó dele se torna um Mushi, ou seja, vira um Mushi de forma humana. Então eu acho muito legal, porque quando você tem um especialista dentro da sua história, um especialista dentro do seu mundo fantástico, você permite que as coisas sejam explicadas de uma forma natural, onde você não precisa gastar tanto tempo mostrando e justificando as coisas. Pode ter um professor, um mestre, um especialista, porém, quando você consegue utilizar dessa especialidade de uma narrativa um pouco mais profunda, você consegue, juntamente com isso, gerar movimento de plot, mostrar uma questão, por exemplo, de um ponto de conflito, apresentar um antagonista, justificar o foreshadowing, apresentar um red herring, caso seja interessante. Então, o legal de ter um especialista na sua história não é simplesmente o fato de ter um especialista para você ter uma justificativa de um infodump, mas sim você ter mais ferramentas para justificar a sua narrativa e criar um momento mais interessante de um ponto de, além de explicar, trazer diversos outros elementos mais profundos, um iceberg um pouco mais profundo, com elementos culturais, worldbuilding, sistema mágico, porque eu trouxe para vocês o iceberg cultural. Existe iceberg do que vocês quiserem. O iceberg de personagem, o iceberg de world building, o iceberg cultural, o iceberg religioso, o iceberg político, o iceberg que vocês acharem mais interessantes você pode fazer. Porque o iceberg nada mais é do que existe o ponto de cima, onde todo mundo vê. Nós temos o ponto mais mediano, que alguns conseguem entender, e a parte mais profunda, que dá base e robusteza para tudo que está em cima, e muitas vezes se torna um pouco mais nas entrelinhas, mais misterioso, mais aqueles segundo, terceiro, quarto, quinto plano dentro da sua construção. Um outro ponto interessante, continuando nessa mesma história, é quando o Ging ele está meio que interagindo com esse Mushi, e o interessante é o quê? Por ele ser um especialista, por ele ter essa mecânica daquele que manja, ele pode muito bem explicar situações, como eu já falei, colocando a sua especialidade meio que à prova. No caso aqui, ele parece ter essa relação e ele fala, e tem essa relação com no caso, a avó do personagem, e ele continua. Você usa mesmo para empalar e exibir os Mushis, maldito Mushishi. Ela coloca ali em cima. Aí, ela, né, no caso, a tradução como maldito, mas aí coloca como suspeito. Aí ele coloca, não quero ouvir isso de um Mushi. E nessa continuação, ele vai e tem todo o efeito, e tem todos os negócios, e pergunta, o que é isso? Não era uma mera fumaça? E ele responde, isso é um Mushi igual a você, não é uma gracinha? Mas o grande problema é que ele acaba desaparecendo rapidamente. Então, o legal disso é que, da mesma forma que ele vai tendo essa relação direta com a personagem, mostrando a autoridade dele, como um personagem que manja o que está fazendo, manja o que está acontecendo, cria essa conexão direta, no caso, um afrontamento para com a Mushi, no caso, a avó do nosso protagonista nesse ponto, esse co-protagonista, e assim gera uma situação que vai criando uma aproximação do personagem com ela. Tanto que continuando ele fala e ela tenta explicar um pouco dizendo, ah, você não me entende, ah, não sei o que, me devolve, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. E ele aos pouquinhos vai dizendo para ela o que ela já sabe. Então o legal dessa história é que você entende que quando um protagonista ou um personagem que você achar interessante tem um conhecimento, você pode gerar situações narrativas que são muito mais além do que explicar pra gente. Normalmente, quando a galera usa essa técnica do especialista, ou na brincadeira, o Watson com o Sherlock, normalmente serve para mascarar um pouco o infodump, que é a coisa mais básica, mais claro que a gente usa. Porém, de uma forma geral,
O especialista tem como um objetivo movimentar a plot de uma tal forma que alguém não especialista não conseguiria. No caso, por exemplo, precisaria de um personagem com treino, com estudo, com a sorte, com o protagonismo, com o roteiro. E aqui o roteiro ele pode justificar a inteligência, a sabedoria, o estudo, o conhecimento, a vivência, para justificar algumas conexões que esse personagem consegue fazer com pouca informação, porque ele é especialista. E isso mostra também quando você quer colocar uma história de detetive. Muitas vezes você quer colocar umas forçadas de barra, umas deduções muito bizarras, porém quando um personagem ele é especialista, você pode justificar um pouco essa parte de pesar um pouco mais o roteiro, porque ele é especialista. Tanto que ele fala, nossa, nós temos aí uma tigela quebrada, e eu poderia dizer que você é a Renzo, não é? No caso, só com a historinha que o protagonista, o co-protagonista trouxe, a criança trouxe, ele já conseguiu deduzir devido à situação porque ele já esperava. Porque já nas páginas anteriores ele fala, alguns Mushis parecem ser fantasmas, mas na verdade são Mushis com formato humano. Então o legal é que você consegue ver que ele já deduzindo devido às histórias que ele já viu, às experiências que ele já teve, e quando ele se depara com a Renzo, que seria a avó do co-protagonista, no seu formato mais humano, misturado com Mushi, ele consegue criar as deduções. E isso é muito legal para você ter um mecanismo narrativo para justificar um pouco do infodump, um pouco da especialidade e um pouco das informações que você tem e não precisa ir mostrando, mas sim deduzindo, e obviamente como aqui o mangaka é incrível, da mesma forma que vai deduzindo, vai mostrando e vai trazendo muito mais o subtexto do personagem e das situações que foram aparecendo. Então, pessoal, isso aqui foi um pouco do Mushishi juntamente com um pouco da técnica trazendo a ideia do especialista. Então, se você gostou, já deixa o seu like, já inscreve no canal e, obviamente, se você gostou da história, temos aqui Mushishi, tanto o volume 1 quanto o volume 2 aqui pela New Pop. Se vocês gostaram, depois vai dar uma procurada. Yuki Urishiba, ela é uma mangaka incrível e o mais legal é que as histórias dela são histórias bem reflexivas, com fundo de morais bem legais e algumas reflexões muito interessantes, tanto no período histórico onde foi escrito, quanto hoje em dia. Apesar de ter um elemento bastante fantástico, mostrando essas criaturas naturais, os Mushis, as realidades, ela tenta criar um pouco da justificativa da mitologia dentro da cultura japonesa, explicando um pouquinho como seria uma coisa um pouco mais realista, onde uma doença específica, na verdade, é um Mushi, onde uma paralisia pode ser, na verdade, um Mushi, ou uma catástrofe pode ser um Mushi, ou uma questão mais da relação do homem com a natureza. Então eu achei muito legal, porque essa história não tem batalhas, não tem elementos de guerra, não é um shonen, isso você pode ter certeza. Apesar da classificação etária ser 14 mais, não tem muita coisa, mas pelo fato de ter uma profundidade um pouco mais, é muito mais intimista, é um mangá para você pensar, refletir e questionar um pouquinho a sua vida e a sua relação que tem com o mundo e com a natureza. E além do mais, como eu já falei, também por justificar alguns fatores também ajuda muito você querer entender e quando você for criar o seu mundo fantástico, ajudar a criar essas conexões. Então, leia Mushishi, é bem legal. No caso, tem para você procurar na internet, caso você não queira a versão em português, tem aí umas versões em inglês que você consegue achar, porém, vale muito a pena. O físico, ele é lindo, até como já mostrei para vocês um pouco no começo do vídeo, com os elementos mais desse mangá, porém, eu acho que vale super a pena depois dar um pulinho lá na New Pop, se você é de São Paulo, vá lá direto com eles, se você não, com certeza você consegue comprar e com certeza eles conseguem mandar aí para vocês e vale super a pena. Use e abude as suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!